A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, eu queria agradecer mais uma vez por você estar aqui nesse nosso vídeo, tá? Nesse nosso propósito de ler o Novo Testamento em 90 dias. Hoje a leitura será de Mateus 21 ao 23, tá bom? Mas primeiramente gostaria de pedir aí pra vocês deixar o seu gostei, deixar o seu comentário e se inscrever no meu canal, que ajuda demais. Mandar esse vídeo pra alguém que precisa, tá bom? Se vocês puderem estar enviando esse vídeo aí pras pessoas, me ajuda demais, tá? Gostaria de orar por vocês agora, se você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais uma vez eu estar aqui gravando esse vídeo, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade. Peço perdão por qualquer coisa que eu tenha feito ao Senhor, Pai. Peço que o Senhor venha perdoar cada um aqui, Senhor, pelos pecados que nós cometemos e sabemos, pelos pecados que nós cometemos e não sabemos, Pai. Para que o Teu Espírito Santo venha nos purificar, Pai, que Ele venha habitar em nós, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, venha estar ali, Senhor, conosco, acompanhando essa leitura, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja no controle desde já, Pai. Agradeço por poder estar falando a Tua palavra, seguro aqui, Pai, porque eu sei que em muitos lugares, se estivéssemos fazendo isso, Pai, falando do Teu Evangelho, falando do Teu amor, nós seríamos perseguidos, mas aqui não, Pai. Eu já venho te agradecer por isso, Pai. Peço que o Senhor tome controle deste vídeo desde já, para que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor queira falar no coração de cada um. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Bom, sem mais delongas, vamos abrir lá nossa Bíblia em Mateus 21. É muito importante que você possa estar acompanhando ali com a sua Bíblia, tá bom? Se for uma Bíblia de papel, uma Bíblia digital, não importa, mas é muito importante que você esteja acompanhando, tá? O título de Mateus 21 é Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betefagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam-a e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo eles deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu as capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: Quem é este? E as multidões responderam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos ali que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças gritavam o templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram: Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nascerá fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que se tiverem fé, não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo e quando já estavam ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, eu também lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Então por que não acredita nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Ele por sua vez lhes disse: Então também não digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa e ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os republicanos e as prostitutas estão entrando no reino do céu primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram.
Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Escutem essa outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou-se uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores, e depois aussentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos, os lavradores, aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro, apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maiores números. Os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas outros lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-los e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram para fora da vinha e mataram. Quando, pois, viram o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam: Fará perecer horrivelmente aqueles malvados. E arrendará a vinha a outros lavradores que entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino do céu será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele em que ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, pois estes os considerava como um profeta. Então aqui, primeiramente, a gente pode ver mais uma vez ali as profecias se cumprindo ali, né, por meio de Jesus, né? Quando a gente vê no versículo 5 ali, que digam à filha de Sião, eis que o rei vem até você, humilde, montado em jumento, e no jumento cria de animal de carga, né? Depois ali a gente pode ver a multidão exaltando o nome do Senhor, né? E ali na purificação do templo, quando Jesus tira algumas coisas ali que não devia estar no templo, né? E ali ainda as pessoas exaltando, e aí chegam ali os fariseus, né, e perguntam: Vocês estão ouvindo o que estão dizendo? E Jesus responde: Sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e de crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E eu acho engraçado porque esses pequeninos eles se referem às crianças, mas as crianças de peito seriam as criançonas, né? Ali quando você é uma pessoa que adora o Senhor de coração puro, coração como uma criança, ali se refere como crianças de peito, tá? Que Jesus pede para nós sermos como crianças de peito, porque as crianças herdariam o reino dos céus, né? Porque dão uma adoração pura, uma adoração digna que o Senhor merece de todo o coração, né? Depois a gente vê ali a figueira sem fruto, em que Jesus estava com fome, foi ali uma figueira, porém ela estava sem fruto, e Jesus falou para a figueira secar. Os discípulos ali, mesmo vendo todos os milagres, vindo aquilo ali, ficaram abismados com isso, né? Mas Jesus fala: Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão, né? É muito legal isso, porque Jesus ele já nos explica ali que crendo a gente recebe, né? Mas quantas vezes a gente dobra o nosso joelho e a gente não crê no que a gente pede em oração, né? E depois a gente vê a autoridade de Jesus, que ele se pergunta, né? De onde vem a sua autoridade? Jesus fala: Bom, eu vou responder se vocês me responder essa pergunta, né? E aí Jesus pergunta do batismo de João, de onde vem? Dos céus ou da terra? E aí eles falam, né? Se a gente disser dos céus, Jesus vai falar: Então vocês não acreditam nos céus? Porém, se eles disserem da terra, eles ficaram com medo que muitas pessoas ali pudessem fazer alguma coisa com eles, porque muitos consideravam João um profeta, né? Depois Jesus fala por meio de parábolas mais uma vez, em que ele diz que o reino dos céus ali seria apresentado, né? Alguns rejeitariam de primeira, porém se arrependeriam e iriam ali. Porém o reino dos céus seria apresentado, outros que ali por fora falariam que iriam, mas no final não iriam, né? Ali na parábola. E ali a gente vai para o capítulo 22, que tem como título A Parábola da Festa de Casamento, tá? E começa assim: De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, e os bolos e animais da engorda e foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e foram, um para o campo, outro para o negócio. Outro, agarrando seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos.
Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo, aqueles servos pelas estradas reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Por que não liga para a aparência de pessoas? Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade no coração deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus perguntou: De quem é esta figura e essa inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer não tendo filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. Ao mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo, assim como ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: De Davi. E Jesus perguntou: Então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor, o meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi se chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Bom, esse é o final do capítulo 22, e ali a gente pode ver mais uma vez a parábola ali começando, né? E que ali Jesus fala no final: porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Né? Ali quando ele fala que muitos serão chamados, a muitos será pregado o evangelho, a muitos a palavra do Senhor ali irá chegar, mas poucos irão escolher viver a palavra, como ali já dizia antes, né? Ali quando Jesus está falando no Sermão do Monte, né? Quando ele diz da porta estreita, ali, né? No capítulo 7, versículo 13, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, né? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram, né? Então ali, vamos ser esses poucos que encontram esse caminho da vida, né? Vamos ali ser os escolhidos, porque nós podemos escolher sim servir ao Senhor, escolher sim servir o caminho certo. Porém, muitos serão chamados, mas poucos escolherão esse caminho, serão escolhidos, né? E ali a gente pode ver que eles tentam Jesus ali, né? Enganar ali Jesus, né, fazendo perguntas, porém Jesus vai lá e dá a resposta que eles não queriam ouvir, a resposta certa mais uma vez, porque Jesus é maravilhoso, Jesus sabe de todas as coisas, conhece corações, né? E ali no final, a gente pode ver no versículo 46 que Jesus fala, Jesus não, né? É concluído, e ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas, porque ele estava: pô, a gente não consegue nem mais pegar esse cara, né? E aí, no capítulo 23, que tem como título Jesus censura os escribas e os fariseus. Capítulo bem importante. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam
e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem, atam os fardos pesados, difíceis de carregar e põem-os nos ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. E quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, mas vocês mesmos não entram, nem deixam entrar o que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélio, e uma vez o tornam o filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias e cegos que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo outro ouro que fica no santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão um dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, como um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de brancos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos do justo e dizem: se nós tivéssemos vividos nos dias de nossos pais, não teríamos sido os seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmo de que são filhos do que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu envio profetas, escribas e sábios. Uns vocês matarão, outros crucificarão, e outros ainda vocês assoltarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, em que vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Bom, gente, esse foi a conclusão do capítulo 23, tá? E a gente pode ver aí nesse capítulo que Jesus ele fala muito da hipocrisia, né? E por muitas vezes o que a gente fala, o que a gente prega e não faz, né? Que a gente tem que se limpar por dentro primeiro, para depois limpar por fora. E isso é exatamente o que o Espírito Santo faz quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos a morte dele na cruz, que Deus enviou ele para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Quando nós aceitamos isso e aceitamos o Espírito Santo nos lava por dentro e depois ele brilha por fora, que isso é a beleza, né? E ali, gente, esse é o final. Eu gostaria de pedir mais uma vez se você pudesse aí deixar o seu like, tá bom? Puder comentar, puder enviar esse vídeo, compartilhar, se inscrever no meu canal, me ajuda demais, tá bom? Mas muito obrigado por ter ficado até o final aqui. Gostaria de fazer uma oração por você. Se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte.
Pai, eu gostaria de abençoar cada um aqui no teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos ter acordado mais uma vez, Senhor. Obrigado por ter nos dado saúde, sabedoria, entendimento. Eu peço que o Senhor abençoe a família de cada um representado aqui, Senhor. Abençoe o trabalho, a casa de cada um, Senhor. E cada um venha ter uma semana abençoada. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, isso é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, gente. Muito obrigado. Deus abençoe, viu?